Zelensky partiu em direção a Nova York com a expectativa de receber um forte apoio dos países da América Latina. Entretanto, ele foi surpreendido por um notável desinteresse. O encontro que ele tanto promoveu acabou sendo cancelado por falta de adesão. Tivemos pouquíssimas confirmações de participação, declarou um dos responsáveis pela organização, confirmando o fracasso do evento. Os líderes da América Latina, ao que tudo indica, não estão dispostos a se envolver em guerras distantes de suas realidades. E isso não se trata apenas de manter neutralidade. A região enxerga a situação com extrema clareza. Para eles, Zelensky, já sentindo o peso de uma derrota iminente, não era uma aposta viável. A presença constante dos Estados Unidos, com seu histórico de intervenções controversas, só piora a situação. Por que se aliar a uma causa com chances tão escassas de sucesso? Os líderes latino-americanos já vivenciaram situações semelhantes no passado e sabem muito bem o desfecho desse tipo de cenário. A falta de confirmações foi apenas a última peça no quebra-cabeça que selou o destino do encontro que Zelensky esperava ser um marco em sua campanha diplomática. Porém, há muito mais por trás dessa recusa do que uma simples decisão de se manter neutro. A América Latina tomou essa postura de forma estratégica, com pleno entendimento de que a Ucrânia está em vias de perder a guerra. Apoiar Zelensky, cujo principal aliado é os Estados Unidos, seria um erro político de grande magnitude. A mesma América Latina, que passou por décadas de intervenções diretas dos Estados Unidos no século passado, olha com desconfiança qualquer movimento que envolva essa superpotência. Como poderiam dar suporte a um líder financiado pelo mesmo país que no passado minou sua soberania, comprometeu suas economias e manipulou seus sistemas políticos? O confronto entre Ucrânia e Rússia trouxe à tona antigos traumas na América Latina, evocando memórias dolorosas de épocas de repressão e intervenções políticas apoiadas pelos Estados Unidos. Nesse contexto, apoiar Zelensky seria para muitos um retrocesso histórico. O cancelamento da reunião em Nova York, oficialmente atribuído a questões logísticas, expõe uma realidade muito mais complexa. Os líderes latino-americanos, sempre pragmáticos, não enxergam em Zelensky uma figura merecedora de seu apoio. O conflito com a Rússia não ressoa de forma significativa na região. Além disso, estar ao lado da Ucrânia seria apostar em um caminho fadado ao fracasso, já que, apesar da narrativa ocidental de uma resistência vigorosa, os fatos no terreno indicam que a Ucrânia está em desvantagem clara. A destruição econômica da Ucrânia é evidente, com cidades como Mariupol reduzidas a escombros. As perdas humanas são imensuráveis, com mais de 500 mil soldados, tanto russos quanto ucranianos, mortos ou feridos desde o início das hostilidades. Ao mesmo tempo, a Rússia não apenas manteve suas conquistas estratégicas, mas ampliou sua influência, tanto no campo militar quanto no diplomático. Diante dessa realidade, a América Latina tem pouco a ganhar ao se associar a um líder cuja derrota parece inevitável. E para os olhos dos líderes regionais, o suporte dos Estados Unidos à Ucrânia apenas piora a situação de Zelensky, tornando-o ainda menos atraente como aliado. A história da América Latina está repleta de exemplos de como a ajuda americana vem acompanhada de interesses próprios e imposições, desde a invasão do Panamá, no final da década de 1980, até o suporte a regimes militares no Chile, Brasil e Argentina. A região tem sofrido os efeitos de intervenções estrangeiras. Essas cicatrizes permanecem profundas até hoje. Não é segredo que grande parte do apoio militar e financeiro que a Ucrânia recebe vem de Washington. Nesse contexto, para os líderes latino-americanos que lutaram contra a dominação estrangeira ao longo de décadas, alinhar-se com Zelensky seria o mesmo que ceder novamente à influência dos Estados Unidos, um erro que a região aprendeu a evitar. Lula da Silva, assim como outros líderes da América Latina, compreende profundamente as implicações da intervenção dos Estados Unidos na política internacional. Não se trata apenas de uma postura de neutralidade, mas de uma questão existencial para a região, uma luta por autonomia política e preservação da soberania. O presidente brasileiro tem se destacado como uma das vozes mais críticas à narrativa ocidental em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia.
e suas declarações, sempre assertivas e diretas, foram recebidas com frieza por Kiev. Essa postura crítica não é apenas uma opinião isolada de Lula, mas reflete um sentimento enraizado em grande parte da classe política e da população latino-americana. Para muitos, apoiar Zelensky significa apoiar um novo ciclo de submissão nos interesses geopolíticos de Washington, algo que a América Latina tem historicamente resistido. A América Latina, ao longo das últimas décadas, não permaneceu passiva em relação às dinâmicas globais de poder. A região estabeleceu alianças estratégicas com diversas potências mundiais, em especial com a Rússia e a China, países que oferecem parcerias que, ao contrário dos Estados Unidos, não estão atreladas à interferência em questões internas. A Rússia, por exemplo, tem fortalecido suas relações com a América Latina em várias frentes. A venda de armamentos para a Venezuela e a assinatura de acordos comerciais significativos com o Brasil são apenas alguns dos exemplos que demonstram o crescimento da influência russa na região. Além disso, a China também tem sido um parceiro econômico fundamental, investindo em infraestrutura e no comércio de commodities, consolidando uma rede de relações que é vital para o crescimento econômico da região. Para muitos países latino-americanos, alinhar-se com Zelensky e a Ucrânia significaria colocar em risco essas alianças valiosas, particularmente com a Rússia, que tem se mostrado um parceiro mais estável e menos intrusivo do que os Estados Unidos. A Rússia, diferentemente dos Estados Unidos, não tem um histórico de intervenções diretas nos assuntos internos da América Latina. Moscou tem atuado mais como um fornecedor de apoio estratégico e econômico, sem impor as condições frequentemente vistas nas parcerias com Washington. Para líderes da região, apoiar a Ucrânia neste contexto seria um movimento arriscado, colocando em perigo não só as alianças estratégicas, mas também a estabilidade política interna que muitos desses governos lutaram para preservar. O cancelamento da reunião em Nova York, que Zelensky tanto almejava como um marco de sua campanha diplomática, é um reflexo claro desse distanciamento cuidadosamente calculado. A cúpula não falhou apenas por razões logísticas. Ela foi um indicador simbólico da falta de interesse da América Latina em se envolver em uma guerra que não diz respeito diretamente à região. Zelensky, já enfrentando grandes desafios no campo de batalha, está também perdendo espaço na diplomacia global. A América Latina, longe de ser uma simples espectadora passiva, tomou uma posição clara e firme sobre o assunto. Com a guerra causando cada vez mais danos à Ucrânia, os líderes latino-americanos podem ver claramente o que está por vir. O desgaste econômico e humano do conflito, aliado à crescente dificuldade de Zelensky em obter apoio internacional fora do eixo ocidental, torna evidente para esses países que apoiar um presidente em uma guerra praticamente perdida seria um erro estratégico. Para a América Latina, alinhar-se com uma causa que, para os olhos de muitos, está sendo liderada pelos interesses intervencionistas de uma potência estrangeira é algo que a região se recusa a repetir. Ao contrário, esses líderes preferem manter a distância e priorizar suas próprias alianças e interesses, assegurando assim a estabilidade política e a prosperidade econômica que têm sido arduamente conquistadas ao longo dos anos. Em suma, o cenário é muito mais complexo do que simplesmente escolher um lado no conflito. Trata-se de proteger os interesses a longo prazo da região, mantendo sua soberania e construindo alianças que respeitem sua autonomia. Ao se afastar de Zelensky e de sua luta, os líderes latino-americanos estão, na verdade, reafirmando seu compromisso com uma política externa independente, que se recusa a ceder os interesses de potências externas, especialmente aquelas com um histórico tão controverso na região como os Estados Unidos.